Oi, pessoal, tudo bem? Gustavo aqui de volta para a gente continuar nossa discussão sobre segurança internacional e sobre alguns aspectos interessantes dessa disciplina, né, desse campo de conhecimento, que vão ser bem interessantes para a gente poder desenvolver algumas ideias e alguns debates a respeito disso. Né? Então, no vídeo anterior, a gente comentou a respeito da segurança internacional de um sentido mais amplo, né, de uma forma mais aberta, discutindo mesmo o que é segurança internacional, quais são seus principais aspectos, seus principais pontos e como que se desenvolve, em geral, a leitura sobre ela. Hoje eu queria apresentar uma pergunta bem interessante que está no título aqui desse vídeo, que é justamente quem faz a segurança internacional? Né? Porque há muita confusão com relação aos agentes, aos atores envolvidos nisso, principalmente porque se trata, na verdade, de um debate que é acadêmico, quando a gente vai para os estudos de segurança internacional, mas ele é principalmente político, né? E ele acontece em inúmeras instâncias, em pontos tremendos, a partir de várias lógicas diferentes que a gente poderia apontar aqui. Né? Então, essa pergunta de quem faz é uma pergunta muito boa para a gente começar a apontar. Eu acho que ao longo desses vídeos a gente vai poder abordar um pouco melhor esse ponto, né? A quantidade de atores envolvidos na produção da segurança internacional. Né? Geralmente a gente trabalha com a ideia principal a respeito do Estado, que o Estado, e talvez acho que continua sendo, né, de uma forma ou de outra, como dito pelo escritório da ONU, das Nações Unidas, enfim, para desarmamento e questões de armas, o NODA, os estados eles continuam sendo o principal responsável por prover segurança para as pessoas. Né? Embora eles não sejam o único, talvez sejam aqueles que mais conseguem, de uma forma ou de outra, prover segurança para a população ao redor do mundo. Acho que esse é um tópico também que a gente vai ter que abordar, né? O que é essa segurança quando a gente fala de população. Mas os estados não são os únicos envolvidos, porque até mesmo quando o NODA ou alguma agência internacional, alguma organização internacional virem e falar, bom, o Estado é responsável por produzir essa segurança internacional, também o que está se produzindo aí é uma relação de codependência, uma relação de coprodução, em que uma agência da ONU, uma organização internacional, fala que o Estado é responsável, e ao mesmo tempo que isso acontece, esse Estado se torna responsável se houver uma pressão muito grande por parte da população que tem acesso a essa informação. Então, na verdade, como todas as relações de poder, interessante apontar também que a gente utiliza aqui um aspecto, uma forma de analisar as relações de poder que é mais relacional. Ela não é tanto substantivista, né, como se o poder fosse algo que a gente detém. Ela também não busca analisar apenas os sujeitos, né, mas a gente tenta analisar aqui os inúmeros pontos. O próprio Michel Foucault, no Microfísica do Poder e no História da Sexualidade, volume 1, aponta muito para isso, né? Ou seja, o poder ele é exercido a partir de inúmeros pontos. E a gente tem que analisar, para poder analisar bem o sistema internacional, a própria geopolítica e a segurança internacional, a gente tem que adaptar e utilizar essa visão mais sistêmica mesmo, né, a partir dessa visão mais completa e tentar entender como que os diversos atores, diversos agentes envolvidos nessa lógica acabam se influenciando. Né? Não só determinando, porque não há uma determinação apenas, né? Não há nenhum ator no sistema internacional que seja capaz de sozinho determinar aquilo que acontece no mundo. Então, como que isso acontece em relação? Né? E por isso, essa abordagem que a gente usa aqui, que é mais relacional. Né? Ou seja, uma abordagem mais voltada para entender e compreender essas relações de poder que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender justamente esse conceito que às vezes vocês vão encontrar, que é o conceito de produção da segurança. Né? Como que a segurança ela se produz no sistema internacional? De que maneira ela acaba sendo efetivada de uma forma ou de outra? E aí a própria pergunta quem faz a segurança internacional é uma pergunta bem capciosa, né? Porque esse fazer a segurança internacional está relacionada com vários aspectos e a gente pode produzir segurança internacional a partir de vários
princípios, a partir de vários pressupostos. Então, acho que também perguntar quem faz nos leva a pensar realmente também a própria segurança internacional, né? No vídeo passado, a gente fez a seguinte colocação. A segurança internacional, ela é um conceito e uma prática, né? E nessa distinção entre conceito e prática, que é uma distinção do professor Rafael Villa e da Camila Braga, nessa distinção aparecem aí dois pontos bem interessantes para a gente. Ou seja, se a segurança internacional ela é um conceito, mas ela também é uma prática, isso significa que a gente também tem que entender quem faz a segurança internacional na sua vertente conceitual e quem faz a segurança internacional na sua vertente de prática, né? Essa distinção ela me parece ser muito importante porque, como eu disse no vídeo passado sobre segurança internacional, essa é uma área extremamente confusa. Essa é uma área com muitas vozes, ela é muito polifônica, né? Até usando o conceito do Bakhtin sobre discurso e tudo mais, mas ela é uma área muito polifônica. A gente viu isso recentemente agora, nessa questão envolvendo a potencial, inexistente morte do Kim Jong-un, né, o ditador da Coreia do Norte, em que a gente tá ainda, até agora eu tô gravando esse vídeo dia 27 de abril, a gente não sabe direito o que está acontecendo com o Kim Jong-un. Primeiro apareceu que ele estava morto, depois que ele tinha feito uma cirurgia. Hoje, dia 27, segunda-feira, aparece uma notícia falando que, na verdade, pode ser que ele esteja se escondendo do coronavírus, que está atingindo em cheio a Coreia do Norte, que não tem um bom sistema de saúde e por aí vai, de proteção da população. Então, percebam que nesse período de incerteza, a gente percebe o quanto que a segurança internacional ela é importante no seu sentido também conceitual. Porque vejam, a gente está tentando entender se o ditador da Coreia do Norte está vivo ou está morto, porque isso diz respeito direto às possibilidades e potencialidades daquilo que pode acontecer com relação ao uso das armas nucleares na mão da Coreia do Norte. A gente não sabe o que pode acontecer se ele morrer ou se ele não morrer, né? Já tinha gente falando da linha de sucessão, da irmã dele e tal, não sei o quê, mas acho que a gente tem que dar um passo um pouquinho atrás e confirmando ou desconfirmando essa informação, o que é algo muito difícil com relação à Coreia do Norte. É importante a gente pensar justamente o quanto dessa questão de segurança internacional nos é produzida a partir desse viés conceitual, a partir das informações e das ideias de segurança que nós temos, né? O Gerard Fourré, num livro chamado A Construção das Ciências Sociais, Introdução à Filosofia e Ética das Ciências, que é esse livro aqui, da editora da Unesp, é um livro antigo, eu agradeço a professora Olga Frikovski, que foi quem me apresentou. Ele traz um debate bem legal sobre a construção mesmo dos conceitos, né, dessas ideias que nós usamos. O que ele fala? O conceito ele é um recorte epistemológico contingente. Né? O que significa dizer que é um recorte epistemológico contingente? Isso significa dizer que cada conceito ele recorta algo do nosso conhecimento de forma a adequar esse recorte a algum tipo de conteúdo, a algum tipo de informação. Então, por exemplo, quando eu falo livro, né, eu posso apontar um livro, mostrar um livro para vocês, mas se eu falar livro, não é? E se eu falar autor, vocês vão ter essa ideia, né? Nós vamos ter essa ideia do que é, vocês conseguem perceber, a gente consegue perceber o que é um livro ou o que é um autor. Eu posso não perceber esse livro em específico, ou outros livros que sejam maiores, menores, de outra proposta, ficção, não ficção, mas eu tenho um conceito de livro, eu tenho um conceito de autor na minha cabeça. Né? Por isso que ele é um recorte do conhecimento, ele é uma parte daquilo que a gente pode conhecer. Por isso um recorte epistemológico. E que tem um conteúdo em si. E que dentro dele existe algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação que vai marcar aquele conceito. Né? Ele vai falar, o conceito ele é a releitura de um certo número de elementos do mundo por meio de uma teoria. Né? Eu enxergo o mundo a partir, no caso do conhecimento científico, eu enxergo o mundo a partir de uma teoria específica, e a partir dessa teoria eu vou selecionar um número de elementos e vou perceber isso. Isso também acontece com a segurança internacional. Isso está, na verdade, relacionado à própria ideia de segurança internacional, que é um recorte contingente. Né? A segurança internacional, ela diz respeito aos estados?
A segurança internacional diz respeito a nós, pessoas, isso diz respeito às organizações internacionais, tudo isso são contingentes, recortes que nós podemos fazer. E a produção da segurança internacional vai depender muito desses recortes, vai depender muito dessas perspectivas. Não é? Nesse sentido, o que é a segurança internacional e principalmente como ela deve ser atingida, deriva da ideia de conceito, deriva do próprio conceito de segurança internacional que nós estamos usando, que são vários que a gente pode usar. E tem toda uma área nos estudos de segurança internacional dedicada a compreender cada conceito de segurança internacional e as suas consequências. Cada conceito desses, como diz o Fourier, ou Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas, ou ainda o Gaston Bachelard, na formação do espírito científico, cada um desses conceitos depende do seu contexto histórico, do seu contexto geográfico, do seu contexto social. E é por isso que esses conceitos, para nós, eles são tão importantes. O que é a segurança internacional e como ela é produzida conceitualmente, onde vai entrar estudos de segurança internacional, pesquisas autônomas, pesquisas por parte dos institutos do Estado, vão entrar aí questões da mídia, essa questão do ditador da Coreia do Norte, por exemplo, é um aspecto onde a mídia entra para falar sobre segurança internacional, sobre geopolítica, né? E ela pode influenciar. Imagina se cada uma das coisas que eu estava falando recentemente sobre isso é que, por sorte, nós temos países e líderes que estão muito assim precavidos com relação a essa informação, esperando para tomar algum tipo de decisão, né? Por quê? Porque se sai uma notícia dessas e eu logo tomo uma ação geopolítica ou de segurança internacional e no fim o ditador não está morto, o que pode acontecer? Né? Quais as consequências? Então, isso é muito importante para a gente entender como que ela é produzida, quem está falando, quem está fazendo. Então, uma coisa é a produção conceitual da segurança, uma das coisas que a gente quer abordar aqui no canal, e por outra é a produção material. Quando a gente fala da produção material da segurança, a gente está falando do aspecto empírico, né? Material aqui entre aspas, obviamente, mas é essa produção empírica mesmo da segurança, né? Como que ela é produzida no cotidiano das pessoas, né? Que nos leva a compreender cada realidade, tanto de conceito, mas principalmente de um aspecto muito importante, que é a alocação de recursos. Como que o Estado, como que cada Estado aloca seus recursos de segurança. E quando a gente fala de recursos de segurança, a gente pode falar de recursos materiais, recursos humanos, né? Quantas tropas tem um país? Quantas pessoas tem na polícia daquele país? Mas também recursos de armamentos, recursos de infraestrutura, né? Leis, qual é o orçamento com relação à segurança de cada um desses países, por que esse país entra ou não entra em guerra, desculpa, mas também em greve, às vezes greves de sistema de segurança, né? Se esse país entra ou não entra em guerras, por que entra em guerras, como, o que os leva a entrar em guerras. E também leis, jurisprudência, enfim, decisões que são tomadas, legislações como um todo, que nos permitem ter um pouco de dado, um pouco de embasamento científico para analisar essa situação, essas construções de segurança internacional. Então, se você gostou desse vídeo, se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma questão, coloque aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal de forma que a gente possa apresentar. Na sequência, os próximos vídeos vão falar um pouco sobre essa produção discursiva. E a gente vai lançar um vídeo na quinta-feira sobre razoamentos, o papel dos discursos na definição da política e da segurança internacional. Tá bom? Gente, obrigado e espero contar com vocês aí nessa e nas próximas. Tchau, tchau.